A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Eis-me aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra que o Senhor falou fortemente no meu coração. Amém? Eu gostaria de convidar vocês que ainda não se inscreveu, você que ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva, compartilhe, se a palavra for edificante para você, me ajude nesse projeto, amém? Porque eu preciso de você. E diga-me de onde você está assistindo esse vídeo, de que cidade, aonde você vive, amém? Amados, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos orar. Então, onde quer que você esteja, leve seu pensamento ao Senhor. E se você puder, feche seus olhos. Amém? Amém? Graças te dou, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua fidelidade. Perdoa os nossos pecados, nossas transgressões, as nossas iniquidades. Perdoa-nos, ó Deus. Pai amado, somos dependentes do Senhor. Dependemos de Ti. Pai, sejamos sempre, Pai amado, Teu alvo e a Tua palavra seja sempre a flecha. E essa flecha vai ser cravada nos nossos corações para não pecar contra Ti. Aleluia. Queridos, eu quero trazer a palavra que está em Ageu 2, versículo 9. E diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está exortando o povo através de Ageu, porque o seu templo estava em ruínas. Ageu convida o povo para reerguer o templo do Senhor. Sobe ao monte e edifica a casa. E desejo falar aos templos espirituais hoje. Nós somos os templos do Espírito Santo. Nós somos os templos de Deus hoje. Aleluia. Nós somos esse templo. Amados, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Muitas vezes a primeira casa estava tão focado em pecar. Estávamos tão perdidos, desorientados, estávamos desgarrados de Jesus. E pecamos, falhamos, erramos. E muitas vezes os pecados do passado têm trago muitas mazelas. E esses pecados têm nos impedido de servir o Senhor. E esses pecados têm nos impedido de fazer a obra do Senhor, porque há muita acusação, há muita acusação. Eu quero falar aos templos que estão em ruínas, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É uma oportunidade que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá de ter uma vida plena, de uma entrega completa a Ele. Em Romanos 5 diz assim, Romanos 5, versículo 20 diz assim: sobreveio a lei para que eu voltasse à ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ou seja, houve um exagero de pecado. Um exagero de pecado. Mas em Romanos 5 fala que Jesus nos justificou. Somos justificados mediante a fé. Por uma só ofensa de um homem, Adão veio a condenação, tornando-nos pecadores. Também por um só homem, Jesus veio a justiça, a graça, uma nova oportunidade. Por ele fomos e somos justificados. O exagero do pecado sobreveio a misericórdia do Senhor. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz, pelo sangue derramado lá no sangue, o sangue derramado na cruz lá no Calvário por nós, Ele pagou a nossa dívida. E Jesus foi açoitado pelos soldados romanos, Ele foi humilhado, cuspiram nele, açoitaram a Jesus como um chicote de couro, com bolas e fragmentos de ossos nas pontas. Suas costas foi retalhada, dilacerada, a carne exposta. Só com esses açoites, Jesus, o homem, ali, numa situação crítica.
com certeza muita perda de sangue. Mas ainda assim, não bastando o açoite, cruelmente cravaram uma coroa de espinho na sua cabeça. E ele foi levado pela cidade carregando um madeiro pesado, aonde estavam os nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E aí ele foi levado ao Gólgota. E lá no Gólgota foi cravado pregos nos seus pés e nas suas mãos. Tamanha dor Jesus sentiu por nós. Com as suas costas dilaceradas, roçando no madeiro, uma morte cruel, uma morte lenta e agonizante. Por amor ele se entregou por mim, ele se entregou por você. Ele foi à cruz por nós. Para justificarmos diante desse sacrifício, eu venho falar a você que é morada do Espírito Santo de Deus. Templos que muitas vezes estão em ruínas. Os templos que estão em ruínas. Pelas acusações, pelo passado, pelos pecados do passado. Hoje é tempo de restauração, tempo de conserto. Atendem a voz do Senhor teu Deus. Atendem a voz do Senhor teu Deus. Reerga-te, erga-te. Vem reerguer o templo do Senhor que está em você. Não se prenda mais ao seu passado. Quebre essa corrente. Arrependa-te verdadeiramente do seu passado. Se liberte hoje de toda a culpa do seu passado. Disponha-te hoje a fazer a vontade do Senhor teu Deus. Afasta de tudo aquilo que te afasta do propósito dele. Renuncie os desejos carnais e as paixões mundanas. O seu terrível passado não pode mais controlar o seu presente, não pode mais dominar o seu futuro. Não pode mais atrapalhar o agir de Deus na sua vida. O seu passado não pode ser impedimento para que você possa ser usado pelo Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se tem algo do seu passado que você ainda não pediu perdão, peça perdão. Arrependa-te verdadeiramente. Se você tem sido acusado pelos seus por causa do seu passado, ore por eles. Mas se for um inimigo que tem te acusado, lembra o inimigo qual é o futuro dele, que é o fogo ardente. Mas não deixe de cumprir o propósito de Deus. Não deixe de caminhar com o Senhor. Lembre-te do sacrifício que Jesus fez na cruz por você, por mim. É um sacrifício que ninguém faria. E eu vou te dar alguns exemplos que a própria Bíblia traz para nós. De pessoas que por um momento falhou, por um momento pecou, mas quando se arrependeu, o Senhor honrou. O Senhor honrou. Nós vemos Pedro que traiu Jesus. Tem Pedro que traiu Jesus. Mas quando ele arrependeu verdadeiramente, Deus usou ele de uma forma tremenda. Ousadamente Pedro foi usado. E trabalhou e fez a obra do Senhor. Não preocupou e não ficou agarrado no seu passado, na sua fraqueza lá atrás. Paulo perseguiu os cristãos e muitos foi levado à morte por causa de Paulo. E Deus escolheu ele e deu um ministério a ele. Apesar de toda a perseguição, apesar do seu passado. Moisés matou um homem, mas Moisés depois foi usado por Deus de separar o povo ali do Egito e levar o povo para a cidade prometida. Elias teve indícios de depressão, atingido de uma terrível tristeza. Escondeu-se numa caverna, mas ele obedeceu à voz do Senhor, seu Deus. Davi traiu o seu soldado Urias, adulterando com Batseba. E Davi
se arrependeu amargamente. E Deus o honrou. Jonas desobedeceu indo em uma outra direção, a direção que o Senhor não mandou ele ir, ele foi. Salomão contaminou-se, desobedecendo, casando com mulheres estrangeiras e corrompendo-se o seu coração. Jesus não condenou a mulher adúltera, mas ele disse: onde estão aqueles que te condenam? Nem eu te condeno. Jesus libertou uma mulher possessa de demônios. Possessa de demônios. Jesus libertou. Qual tem sido o seu pecado do passado que tem te impedido de levantar a cabeça e olhar para Jesus e caminhar com Jesus? Qual tem sido o seu passado que tem sido pedra de tropeço, impedindo você de ser usado por Deus? Qual tem sido? Não se prende mais ao seu passado, não se prende mais àquilo que você viveu, por maior que tenha sido terrível o seu passado, pelas decisões erradas, pelos caminhos errados. É momento agora de você arrepender verdadeiramente. Se não tivesse arrependido, se arrependa verdadeiramente e caminhe com o Senhor. E se você se arrependeu verdadeiramente, não permita que as acusações, não permita que venha ficar soprando em seu ouvido acusações para impedir você de caminhar, de servir ao Senhor. Não permita. O importante agora é que você deixou o seu passado e não comete mais os mesmos pecados. Senhor, isso é importante. Isso que é importante para você. Aleluia. Se arrependa verdadeiramente. Verdadeiramente. Tenha novas atitudes, uma nova postura, uma nova conduta. Deixa Deus te usar, amados. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Todos esses exemplos que eu mencionei a você. Todos esses exemplos. Deus honrou. Deus usou de uma forma poderosa e grandiosa. E cumpriu o propósito dele na vida dessas pessoas. E como ele tem cumprido o propósito dele na vida de outras pessoas que têm sido fiéis a ele. Não permita que seu passado ou os erros do seu passado te impeça de caminhar. Aprenda com seus erros a não cometê-los novamente. Aleluia. Seja um exemplo, seja testemunha do Senhor, para que todos possam olhar você e ver uma obra regeneradora que Deus fez e realizou na sua vida. Para que todos possam ver o quão o Senhor é poderoso. De ter tirado você lá do fundo do poço e de ter te levantado. Erga-te a cabeça, olhe para o céu, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe para Ele. Aleluia. Viva plenamente hoje o seu presente, com cabeça erguida, olhando para o alto, olhando para o Senhor. Se dispõe, permita-se em ser usado por Deus. Lembra-se, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Você é esse templo. Você é essa casa. Aleluia. Somos templos do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento é a ponte que nos leva a uma vida ministerial repleta da glória e honra que vem do Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O verdadeiro arrependimento é a ponte. É a ponte que te leva para ser usado por Deus. Amém? E sua vida ministerial abençoada. Eu profetizo isso na sua vida. Você já é abençoado. A palavra de Deus nos garante isso. Já somos abençoados. Então, sejamos templos do Espírito Santo de Deus.
O templo que esteve em ruínas, mas foi edificado para a glória de Deus, para servir ao Senhor, para fazer a obra dele, para viver para ele. Amém? Onde quer que você esteja agora, eu quero pedir vocês, leve seu pensamento ao Senhor e, se puder, feche seus olhos. Vamos agradecer ao Pai por esta oportunidade, rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, por este privilégio. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, até que o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pela tua fidelidade. Ó Deus, em nome de Jesus, faça de nós instrumento nas tuas mãos. Que sejamos, ó Pai amado, verdadeiramente, Senhor, servos fiéis a ti. Que venha haver um verdadeiro arrependimento, Senhor, um arrependimento sincero. Que possamos, Deus, desprender de tudo aquilo que nos impede, Senhor, de caminhar. Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem o poder para quebrar todas as correntes que têm acusado o nosso passado. Em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor tem o poder, porque o Senhor lançou, quando há um verdadeiro arrependimento, o Senhor lança os nossos pecados para o lago do esquecimento. Então, Pai amado, para o mar do esquecimento. Então, Senhor, em nome de Jesus, use teu povo, use teus servos, e que eles se deixam ser usados por ti, para fazer a tua obra, para caminhar, para seguir em frente, com os olhos no Senhor, com foco no Senhor, fazendo sempre aquilo que te agrada, sempre aquilo que te agrada, em nome de Jesus. E que toda a honra e toda a glória seja dado ao único que é poderoso, o Deus onipotente, onisciente e onipresente. Lembra-te, a palavra do Senhor é a flecha, nós somos o alvo dele. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço para cada um de vocês. Que toda a honra e toda a glória seja dada a ti. A paz do Senhor, meus amados. Aleluia.